Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E nós invocamos o auxílio, e a ajuda do Espírito Santo, mediante a poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Mateus Evangelista, rogai por nós. Que os nossos santos anjos também nos guarde e nos proteja nesta noite. E nós também nos colocamos sob a proteção dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, mais uma vez, uma boa noite a todos. Salve Maria. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso estudo. Nós hoje vamos, então, começar no capítulo 6, ok? Então, se tiver alguém acompanhando com a sua Bíblia, okay, então abra no capítulo 6 do Evangelho de São Mateus. Nós vimos que o capítulo 6 também é uma continuidade, do Sermão da Montanha, e nesta primeira parte, que vai do versículo 1 até o versículo 18, então, Nosso Senhor aqui vai tratar, das boas obras. Então, nós vamos ver quais são estas boas obras, tá? No decorrer da leitura do capítulo, e nós vamos ver que Nosso Senhor vai tratar, de cada uma delas em particular, ok? Então vamos começar a leitura do versículo 1 do capítulo 6. Então Nosso Senhor continua dizendo: Guardai-vos de fazer vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa junto do vosso Pai, que está no céu. Então, aqui, o Senhor fala das boas obras, Guardai-vos de fazer as vossas boas obras para serem vistos pelos homens. Que boas obras são essas que Nosso Senhor está falando? E que Ele vai, como já disse, falar sobre cada uma delas. Então, as boas obras que Nosso Senhor vai tratar aqui são a esmola, a oração e o jejum, ok? Então, aqui nesse versículo 1, então Nosso Senhor está falando das boas obras, as três de uma forma única, tá? Então, aqui o que ele está dizendo vale para todas, a esmola, a oração e jejum, mas depois ele vai falar em particular de cada uma delas. Então, São João Crisóstomo diz o seguinte, ele nos chama a atenção para o modo em que Nosso Senhor inicia, aqui esse versículo, como se ele falasse sobre uma fera de difícil dominação e hábil para roubar aquele que não vigia muito. Com efeito, ela, que fera é esta? É a fera da vanglória. A vanglória, ela é difícil de ser tomada, domesticada, porque ela entra às ocultas e invisivelmente subtrai tudo aquilo que está no interior. Então vejam, ela é muito difícil,
né, da gente domesticá-la, da gente domá-la, não é? Porque ela fica escondida. Então, quando a gente pratica as nossas boas obras, né, então a oração, o jejum, a esmola, então aqui Nosso Senhor está nos chamando a um cuidado, a uma atenção. Olha, vigiem, né? Verifiquem qual é o real motivo pelo qual vocês estão fazendo estas boas obras. Se é para a glória do Pai ou se é para a glória de vocês mesmos. Né? Então, esse aqui é o primeiro aviso, o primeiro chamado que Nosso Senhor nos propõe. Né? Que a gente verifique ali o real motivo. Né? Se não existe ali nenhuma vanglória. Porque, vocês, né, como diz aqui bem, né, São João Crisóstomo, né? Porque, veja, a vanglória, ela tem essa capacidade, né, de, por melhor que seja a esmola, por melhor que seja a oração, por melhor que seja o jejum, mas se ali está a vanglória, ou seja, esse desejo, né, de nós nos exaltarmos, então, de nada aos olhos de Deus adiantará. Porque nós já vamos receber a recompensa aqui mesmo. Né? São Gregório Magno. Se, portanto, buscamos a glória daquele que dá, guardamos ocultamente nossas obras públicas para serem vistas por ele. Se, no entanto, buscamos com isso nosso próprio louvor, tais obras já estão derramadas fora da presença dele, mesmo se for ignorada por muitos. Não é? Então, o que São Gregório está aqui dizendo? Né? Que se de alguma forma, não é, aquela boa obra que eu estou praticando, eu fiz com a intenção de não dar glória ao Pai, mas de, digamos assim, de dar glória a mim mesmo, né, de me vangloriar-me. Então, se eu fizer aquela obra, né, diante de 1, 2, 3 pessoas, é a mesma coisa se eu fizesse para uma multidão. Porque, na verdade, eu estou fazendo para me vangloriar, né? Então, o que São Gregório diz aqui, não importa a quantidade de pessoas, né? Se você está falando para uma multidão ou para poucas, né? Mas é aquilo que está no seu coração. Então, se a pessoa, né, está pregando para milhares de pessoas com a finalidade de realmente, por meio da sua pregação, fazer com que Deus seja louvado, Deus seja glorificado, né? Então, Deus recebe aquela ação. Agora, se eu faço para poucas pessoas, né, com o intuito de eu gloriar a mim mesmo, então, isso que eu estou fazendo não será derramado na presença do Pai, porque o fim não é Ele, né? O fim sou eu mesmo. Então, aqui não importa a quantidade de pessoas, tá? O que importa é o que de fato está no nosso coração. O porquê ou para quem nós estamos realizando tal obra. Santo Agostinho. Com estas palavras, com o fim de serdes vistos por eles, não acrescentando nada, evidencia-se que nisto ele proibiu que as coloquemos, o fim do nosso propósito. Porque o apóstolo diz aos fiéis da Galácia, né? São Paulo, quando escreveu a sua carta aos Gálatas: se eu agradasse ainda aos homens, não seria servo de Cristo. Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Em outro lugar, São Paulo vai dizer aos coríntios: eu em tudo procuro agradar a todos. Então vejam, né? Primeiro, São Paulo vai dizer aos Gálatas: se eu agradasse ainda aos homens, não seria servo de Cristo. Mas aí depois, na sua carta aos coríntios, ele diz: eu em tudo procuro agradar a todos.
Então, São Paulo está querendo agradar a quem aqui, né? Aos homens ou a Deus? O qual não o faz com o fim último de agradar aos homens. Então, quando São Paulo diz aos Coríntios que ele buscou a ser agradável às pessoas, ele não buscou a sua vanglória, mas ele buscou ser agradável para, por meio da sua agradabilidade, né, pela sua educação, pela sua atenção, né, por ser agradável àquelas pessoas, o seu jeito de ser agradável, né, levasse as pessoas a glorificar a Deus. Cujo amor queria converter os corações dos homens e por isso agradar. Né? Então, São Paulo buscava agradar as pessoas, né, tratar com respeito, com educação, né, para que, por meio daquilo, né, da sua educação, do seu respeito, né, ele tocasse o coração das pessoas. Então, quando a gente diz assim, eu busco, estou agradando aquela pessoa, tratar bem, né, é uma forma também de você buscar evangelizar as pessoas, né? Porque também não adianta nada você querer falar do evangelho, falar de Deus, né? Se você desagrada, se você, né, ofende as pessoas, né? Então, aqui também não é o que Nosso Senhor está dizendo, né? Não, que a gente não pode agradar, não, também não é isso, tá? Então, o que eu não posso é querer agradar as pessoas para que elas me gloriem. Entenderam? Para que eu seja louvado por elas. Mas se eu estou buscando ser agradável às pessoas, ou seja, né, ter um bom trato para com as pessoas, para que por meio desta minha ação eu consiga levar o coração daquelas pessoas a Deus, então isso aqui é uma boa obra. Porque o fim é a glória do Pai, a glória de Deus. Aí Nosso Senhor agora continua, versículos de 2 a 4. Agora Nosso Senhor vai falar da esmola. Quando, pois, dás esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Em verdade, eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que fez a direita. Assim, a tua esmola se fará em segredo, e teu Pai, que vê o escondido, recompensar-te-á. Então aqui os santos padres, eles comentam o seguinte, né? Que talvez, tá, eles não colocam como uma certeza, mas como uma possibilidade, os fariseus procuravam reunir, né, todo o povo quando faziam algo bom. Então, vamos dizer assim, né, que eles, sei lá, eles vão fazer um dia de entrega de cestas básicas. Então, o que eles faziam, né? Eles tocavam a trombeta, não no intuito de chamar aqueles que de fato precisavam, mas de atrair todo o povo, para que toda a Jerusalém visse a boa ação que eles estavam fazendo, dando cestas básicas. Tá? Então, isso aqui, o Santos Padre vem com uma possibilidade, né? Eles não cravam 100%, mas é muito provável que assim fosse, ok? E o que também confere, né, uma possibilidade muito grande é que Nosso Senhor vai dizer que vai chamá-los de hipócritas. A palavra hipócrita no tempo de Jesus, ela tinha um significado um pouco diferente do que nós vamos ver aqui e que a gente hoje comumente utiliza. Então, o hipócrita no tempo de Jesus era aquele que usava uma máscara, né? Então, quem que usava máscara no tempo de Jesus, né?
os artistas, aqueles que faziam peças de teatro. Então, quando eles iam interpretar um papel, eles não faziam maquiagem como a gente faz hoje, eles faziam uma máscara, né? Então, eles colocavam aquela máscara, ou seja, fingiam ser outra pessoa, né, outro personagem, para fazer a peça. Então aqui quando Nosso Senhor diz que eles são hipócritas, porque quando eles vão fazer algo bom, eles tocam a trombeta e chamam o povo, então Nosso Senhor está dizendo isso, que olha, na verdade, né, eles estão ali vestindo um personagem que faz caridade, que dá esmola, mas que na verdade não são nada disso. Santo Agostinho vai dizer que hipócrita é todo aquele que quer aparentar ser o que não é. Então, por que eles queriam, né, que todo mundo visse o que eles estavam fazendo? Para dar uma falsa impressão. No fundo, não é? Eles não gostavam, e a gente vê isso, né, claramente no Evangelho, e até alguns historiadores, como Flávio Josefo, né, da época de Nosso Senhor narra isso, né? Os fariseus, eles rechaçavam os pobres, as pessoas que tinham doenças, então, eles não queriam nem saber desse povo, né? Mas como pegava mal essa atitude deles, então para eles ficarem bem com o povo, então eles faziam esses espetáculos, né, utilizando da pobreza das pessoas, faziam esse espetáculo para ficarem bem na fita, né, como a gente costuma dizer hoje, né, passarem-se por boas pessoas. São Gregório Magno: aqueles que buscam verdadeiramente a perfeição, mas não têm forças para realizar tudo com perfeição, a estes não se pode incluir entre os hipócritas, porque uma coisa é pecar por fraqueza, outra é pecar por astuta simulação. Então isso aqui também é importante, gente, porque o que São Gregório está nos dizendo aqui? Que quando o Nosso Senhor está referindo, né, aos hipócritas, então realmente é aqueles que simulam, aqueles que maqueiam uma falsa realidade. Então, vamos supor, né, uma pessoa que ingressa numa vida religiosa, pessoa que está buscando verdadeiramente um caminho de perfeição. Então, se aquela pessoa cai, né, se ela comete um pecado, então não é porque ela está buscando um caminho de perfeição e ela cai no pecado que necessariamente ela é um hipócrita. Por quê? Não é porque a pessoa está no caminho de santidade que ela já é santa. Não, é um processo, nós sabemos que é um processo. Então, nesse caminho, é provável que a pessoa vai cair de alguma forma. Menor ou maior, enfim, aí é uma outra questão. Mas a pessoa não se torna hipócrita por causa disso. Então, aqui a gente pode também fazer uma comparação dos cristãos e dos não cristãos. Então, quando um cristão, porque ouviu, foi ensinado pela Santa Igreja, pela nossa Santa Igreja Católica, que tal prática Deus não se alegra, que tal ato é pecado. Quando o cristão diz isso, não é porque ele não comete pecado. Infelizmente, também cometemos pecados. Então quer dizer que eu sou um hipócrita, já que eu peco, eu não posso dizer para uma outra pessoa que tal ato é pecado, não. Precisamos separar as coisas. Quando a gente, de novo, né, com base na Sagrada Escritura, no Catecismo da Igreja Católica, a gente reconhece que tal prática é pecaminosa,
que Deus não se agrada daquela atitude, nós estamos reconhecendo ali a vontade de Deus. E estamos pedindo que Deus também não permita que nós caiamos naquele erro, naquele mal. E se a pessoa caiu, já vai não vai entrar em desespero. Se você está lutando contra aquela situação, então você está na luta, você não é um hipócrita. Agora, outra coisa, né, é aquela pessoa que quer disfarçar, que quer simular, que quer dar ares, não de que está vivendo de fato, né, que está buscando, está lutando viver, mas quer mostrar-se para as outras pessoas que ela já é santa sem ser. Então aí de fato é uma hipocrisia, aí você está simulando, né? Mas quando a gente está buscando e nesse caminho da busca, né, a gente cai, tropeça e tal, não é por isso que a gente não é hipócrita, né? A gente está buscando e pedindo a Deus a graça para que a gente não caia naquele mal. Mas para a gente não cair no mal, a primeira coisa que a gente tem que saber é que aquilo é mal. Se Deus diz que aquilo é pecado, então eu tenho que lutar para não fazer aquilo. Santo Agostinho: os que pecam por simulação não receberão o prêmio de Deus, que vê seus corações, mas sim o castigo pela sua falsidade. Então, Santo Agostinho enfoca de novo nessa questão, né? Então, a gente precisa ser sinceros e honestos conosco mesmo, com o próximo, né? O que estamos fazendo bem, o que nós estamos ali buscando. Quando a gente aqui, a questão da esmola, claramente quando nós estamos fazendo atos de caridade para com as pessoas. Ok? Aí, continuando Santo Agostinho: mão esquerda, né? Nosso Senhor fala, o que a tua mão, né, faz com que a sua mão esquerda não vê o que a tua direita está fazendo. O que Nosso Senhor quer dizer com isso, né? O que é a mão esquerda e o que é a mão direita? Então Santo Agostinho nos ensina assim, que a mão esquerda é a complacência no louvor humano. E a mão direita é a intenção de cumprir os preceitos divinos. Então, quando o Nosso Senhor diz, né, que a esquerda não... Cuidado para que a esquerda não veja o que a direita está fazendo, então o Nosso Senhor está dizendo isso, olha, cuidado para que a sua vanglória humana não prejudique aquilo que você está fazendo por amor a Deus. Ou seja, separa, não deixa que a outra veja, que a outra se intrometa, né? Então, a mão direita, né? Sempre quando a gente, na Sagrada Escritura, né, se referir à direita, então, a direita é aquilo que é bom, é aquilo que é agradável a Deus. E a esquerda é o que não é agradável a Deus. Então, nesse caso, o que é agradável a Deus? A mão direita. Fazer as coisas por amor a Ele. E o que é a mão esquerda? É fazer as coisas por amor a si mesmo. Então, não deixar que o amor próprio, que todos nós, né, por conta do pecado original temos, que não macule, que não manche, né, aquilo que nós estamos fazendo por amor a Deus. Que as coisas boas. Aí, para encerrar esse ponto, São João Crisóstomo: se queres ter espectadores, né, ou seja, se você quer, né, que alguém, que as pessoas, né, que seres vejam o que você está fazendo, eis que tens não somente os anjos, mas os arcanjos, os santos e o próprio Deus. Então, olha quantas pessoas, né, já estão vendo aquilo que nós estamos fazendo. Os anjos estão vendo, os arcanjos estão vendo, os santos dos céus estão vendo. Então, né, tudo aquilo que nós fazemos, tem um monte de seres que estão vendo. Então, se é por falta de plateia, fica tranquilo, né? A gente, plateia é o que não falta, né? Graças a Deus, né? Então, a gente aí tem um batalhão, um exército, né, que está conosco, né? Então, vendo aquilo que a gente
a gente está fazendo, né? Então quando a gente começa, né, a nossa oração, aquilo que a gente está fazendo, a gente já invoca, né, a presença dos anjos, dos arcanjos, né? Então a gente sabe que eles de fato estão conosco, né? Estão vendo aquilo que nós estamos fazendo. Versículos de 5 a 6. Agora Nosso Senhor vai falar da oração, né? E aí vai falar por vários versículos. Quando orardes, não façais como os hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em segredo. E teu pai que vê num lugar oculto, recompensar-te-á. Diz Salomão: prepara a tua alma antes da oração. Eclesiástico 8, versículo 23. É o que precisamente faz aquele que, depois de dar esmola, venha fazer uma oração. As boas obras, as esmolas, a ajuda que nós fazemos ao próximo, elas movem a fé do coração e dão confiança junto de Deus à alma daquele que ora. Logo, a esmola é a preparação da oração. E, portanto, o Senhor nos instrui sobre a oração depois de nos ter instruído sobre a esmola. Então, quando a gente ajuda o próximo, quando a gente compartilha, né, um pouco daquilo que nós temos com as pessoas que estão ao nosso redor, então aquilo automaticamente enche o nosso coração de alegria, na verdade, e esta alegria, né, que brota naturalmente dentro de nós, é ela que vai nos servir como um impulso para realmente nos colocarmos diante de Deus com confiança, com amor, né, próprio de um filho ao seu pai. Santo Agostinho: aqui Nosso Senhor não nos recomenda a orar. Veja, aqui Nosso Senhor não falou ainda da oração, né? Mas Nosso Senhor falou como devemos orar, ou seja, com que forma, com que maneira devemos orar. Então, Nosso Senhor, para Ele, primeiro, é mais importante que a gente saiba a forma de orar corretamente do que já ir começando, né, a orar, a entrar em união com Deus. A oração é como se fosse um tributo espiritual que a alma oferece a Deus do mais íntimo de suas entranhas. Quanto mais gloriosa é, com tão maior cautela deve ser conservada, para que não perca o valor por ser feita por causa dos homens. Então vejam, a oração, ela realmente é o nosso encontro com Deus. É por meio da fé e da oração que nós temos acesso ao Pai, ao nosso Senhor, ao Espírito Santo. Então, é necessário que quando a gente se coloca em oração, que a gente realmente esteja no mais íntimo das nossas entranhas, ou seja, que a gente esteja verdadeiramente unido a nós, nosso eu, sem nada, né, de preocupação, nada que nos atrapalhe ali, esse nosso momento de intimidade com o Senhor. Então eu preciso realmente me recolher. E colocar ali somente na presença dele, né? Porque é um momento de intimidade. A oração é um momento de intimidade nossa com o nosso Pai do céu. Santo Agostinho: não é ilícito orar sendo visto pelos homens.
mas orar com o fim de ser visto pelos homens. Então, Nossa Senhora aqui não censura, né, por exemplo, a oração comunitária. Nossa Senhora aqui não censura, por exemplo, né, a gente rezar junto na Santa Missa. Então, quando Jesus está falando aqui de não rezarmos, né, na vista dos homens, Nossa Senhora não está proibindo aqui a oração comunitária, né? Então, Santo Agostinho deixa claro que Nosso Senhor está censurando, está proibindo é o quê? É orarmos com o fim de ser visto pelos homens. Né? Porque, isso, gente, pensa na gravidade, né? Que é isso, né? Então, é você fazer uso daquilo que Deus deu para nós, né? Para a gente nos colocar diante da presença dEle, usar disso para chamar a atenção das pessoas. Então, eu finjo que eu estou orando, estou conversando com Deus, mas na verdade eu estou preocupado se as pessoas estão vendo que eu estou orando, as pessoas, né, estão ali realmente, né, nossa, impactadas com a minha oração, se vão me gloriar pela oração que estou fazendo. Então aqui é um pecado muito grave. Eu estou me utilizando de Deus. Na esmola a gente utiliza do próximo. Na oração a gente se utiliza de Deus para nos vangloriarmos. Então, se já é um pecado grave a gente se utilizar da pobreza, enfim, da boa vontade de uma pessoa para a nossa glória, imagine utilizar de Deus. Né? Então, é nesse sentido aqui que Santo Agostinho nos coloca que Jesus está nos falando que não é proibido rezarmos em público, mas diante das pessoas, mas rezar com a finalidade de ser visto por elas. Continua Santo Agostinho: por nossos aposentos ou nosso quarto devem entender-se os nossos corações. Então entra no teu quarto, né? Nosso Senhor diz, então entra no teu coração. A porta é o sentido carnal. Então, Nosso Senhor fala, né? Fecha a tua porta. Ou seja, para deixarmos do lado de fora todas as coisas temporais. Então, deixa o que não é da oração de fora. Fecha a tua porta. Deixa tudo, né? Tudo aquilo que não é da tua oração, deixa de lado. Então, e a gente também deixar de fora, né, tudo aquilo que está nos nossos sentidos, imagens que a gente captou pelos nossos olhos, músicas que a gente ouviu, né, ou seja, tudo aquilo que entrou na nossa alma, no nosso interior por meio dos nossos sentidos. Então isso também deixa tudo de fora. Realmente nos centrarmos no nosso coração. Os nossos pensamentos, né, também limpar a nossa cabeça de pensamentos que vão atrapalhar a nossa oração. Aquela multidão de imagens sensíveis que nos importunam, que nos atrapalham quando a gente está em oração. Fechar a porta quer dizer resistir à tentação carnal, para que a oração espiritual, que se faz no íntimo do coração, de onde se roga ao Pai em segredo, se dirija ao Pai. Né? Então, a porta aqui são as distrações. Então, o que está me distraindo? Eu preciso cortar aquilo, fechar a porta. Né? Tem uma preocupação? Então, já entrega para Deus na hora. Né? Se tem alguma coisa que está preocupando nosso coração, a gente já entrega diante de Deus, a gente entrega para Nossa Senhora. Né? Por exemplo, quem fez, né, a consagração total à Nossa Senhora, então precisa aqui praticar isso. Então, se tem alguma coisa, olha, mamãe, é tua, eu coloco aí nas suas mãos isso que está me preocupando, e esquece, né? Entregou, esquece, e foca na oração. Centra o seu coração na oração. Tá?
Porque senão atrapalha a gente. Se a gente se deixar levar pelas nossas emoções, a gente não vai orar. Não vamos entrar realmente na intimidade com Deus. Nosso coração tem que estar livre, né, de tudo isso. Então, entra no teu quarto, ou seja, vai para o fundo da tua alma. Fecha a porta, ou seja, tudo que não é na intimidade com Deus não entra. É só você e o Pai ali. Né? Versículos 7 e 8. Nas vossas orações não multipliqueis as palavras, como fazem os pagãos que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Não os imiteis, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes que vós lhe peçais. Aqui 2 versículos também que dão pano para manga, né? Então vamos lá. Não é orar falando muito, como pensam alguns, o orar por longo tempo. Uma coisa é falar muito, outra é um afeto prolongado. Sobre o próprio Senhor, escreveu-se que Jesus passava as noites em oração. Lucas capítulo 6. E que rezava por muito tempo. Lucas 22. Para darmos o exemplo. Falar muito na oração é tratar coisa necessária com palavras supérfluas, ou seja, palavras desnecessárias. Orar muito é tocar com o exercício continuado do coração aquele a quem suplicamos. Então, Santo Agostinho já está separando aqui uma coisa que a gente pode confundir. Que Nosso Senhor está dizendo para a gente não usar muitas palavras. É diferente de dizer que não ore por muito tempo. Orar não necessariamente quer que nós utilizemos palavra. Por exemplo, fazer uma adoração eucarística silenciosa. Passar 1 hora diante do Santíssimo em silêncio. Você está orando com Deus não por palavras, mas com afetos, com o seu coração, com o seu ser. Então, para Deus não importa muito as palavras, não é? Deus não quer tagarelice, né? Que a gente fique falando e fala. Não. Claro, faz parte da oração as palavras. Mas aqui não é o principal, né? Quando Nosso Senhor diz assim, não utilize muitas, entende? Para Deus aqui não é o principal, realmente é o nosso coração. Ele quer estar conosco na nossa presença. Ele quer que nós estejamos junto com Ele. Estejamos ali, né? Num espírito de unidade. O nosso ser unido ao ser divino, ao ser de Deus. São Jerônimo. Aqui levanta-se uma certa heresia. Outra coisa que também dá um pouquinho de pano para a manga, né? Alguns ensinam, com base nesse versículo, um ensinamento pervertido, né? Ou seja, errado, errôneo. Se o Senhor conhece o que pedimos, e antes que o peçamos sabe o que necessitamos, em vão pedimos ao já sabedor, aos quais se deve responder que, quando oramos, não somos narradores, mas pedintes. Com efeito, uma coisa é narrar ao ignorante, outra coisa é pedir ao sabedor. Então, tem gente que diz assim, não, eu não peço nada para Deus não, porque Deus já sabe o que eu preciso, né? Deus sabe das minhas necessidades. Aqui o Nosso Senhor, nesse versículo, né, do Evangelho, dá uma certa margem para a gente fazer essa interpretação, mas aqui, quando a gente fala ao Pai na oração daquilo que nós estamos precisando, necessitando,
Não é assim como a gente está dizendo que, né, para Deus, ó Deus, eu sei que você não sabe, mas eu estou nessa situação. Não, Deus sabe a nossa situação. Então por que na oração a gente tem que dizer? Porque na verdade não é que a gente está dizendo, a gente realmente está nos colocando numa condição de pedinte, ou seja, daquele que realmente está pedindo. Então, o que está por trás de um pensamento e de outro pensamento? Ou que pode, né? Então veja, né, se eu me coloco na seguinte posição: bom, Deus sabe tudo o que eu preciso, então Ele tem a obrigação de me dar. Então, quem é quem aqui na relação? Quem que é pai? Quem que é senhor e quem que é servo? Porque se eu digo que Deus, por saber o que eu preciso, Ele tem a obrigação de me dar, então na verdade eu sou o senhor de Deus. Agora, se quando eu estou em oração, eu vou com o meu coração contrito, reconhecendo as minhas fraquezas, as minhas misérias, as minhas necessidades, e eu suplico ao Pai que me socorra nas minhas dificuldades, nas minhas necessidades, então eu me coloco no que? Na condição daquele servo que realmente está necessitando do auxílio do seu Senhor. Então, aqui o que Nosso Senhor está dizendo? Olha, você não precisa dizer muita coisa, mas precisa pedir. Entende? Eu não preciso contar toda a história. Por que eu estou precisando? Não, Deus já sabe. Deus já nos conhece. Mas por que precisamos pedir? Porque a gente precisa se colocar nessa condição de servo. Daquele que se reconhece dependente. Daquele que se reconhece necessitado do auxílio. E não daquele outro que acha que Deus tem a obrigação, porque sabe das dificuldades, de ajudar. Não. Por mais que Deus saiba, mas Ele, como Pai, Ele aguarda o quê? O nosso pedido. Ele espera de nós que nós o peçamos. Por quê? Quando eu peço, eu me humilho e glorifico a Deus. Porque eu reconheço a minha necessidade e eu reconheço o senhorio de Deus. São João Crisóstomo. Não oras, portanto, para ensinar, mas para mover, para que sejas feito familiar de Deus, pela continuidade de tua interpelação, para que te humilhes, para que recordes de teus pecados. Então, quantas vezes nós recorremos a Deus e pedimos a Deus, né, que Ele nos ajude justamente por coisas que a gente não deveria ter feito e fizemos. Porque aí é fácil, né, também, porque eu faço tudo, né, Deus fala para eu não fazer tal coisa, eu vou e faço, quebro a cara, depois preciso de ajuda, não, Deus sabe que eu estou precisando, então Deus vai me ajudar. Não, peraí. A gente também precisa reconhecer que talvez naquele particular ali que nós estamos pedindo o auxílio de Deus, estamos pedindo por quê? Porque fomos desobedientes. Então a gente também precisa reconhecer, né, a nossa condição de que estamos precisando justamente porque desobedecemos a Deus. E para encerrar, irmãos, que o horário aqui já está, né, Santo Agostinho. Mas podemos muitas vezes perguntar, seja a oração feita por ações, seja por palavras, qual é a necessidade da oração se Deus já conhece o que nos é necessário? O próprio esforço da oração purifica e serena o nosso coração e torna-o mais capaz de acolher os dons divinos.
O Santo Agostinho está aqui também, está dizendo isso. Olha, quando você se coloca em oração, pedindo a Deus, você está se colocando numa condição que é necessária para você receber as bênçãos de Deus. Que não são infundidas espiritualmente, não, ou seja, automaticamente. Né? A gente precisa estar naquela condição necessária. Pois Deus não nos ouve pela ambição de nossas preces. Ele que está sempre pronto a nos dar a sua luz. Mas nós nem sempre estamos prontos a recebê-la. Então, precisamos também nós estar prontos. Não adianta, Deus está pronto para nos dar, mas e eu estou pronto para receber? Então, preciso me colocar em oração. Quando somos desviados para outras coisas, então nós não estamos prontos para receber as bênçãos de Deus. Precisamos estar focados na pessoa dele. Na oração faz-se, portanto, a conversão do corpo a Deus e a purificação do olho interior, ou seja, da alma, quando são temporariamente afastadas aquelas coisas que desejamos, de modo que a penetração de um coração puro possa receber a luz pura e nela permanecer com a alegria pela qual a vida bem-aventurada se aperfeiçoa. Então, quando na oração nós pedimos a Deus, então nós estamos nos colocando naquela posição que para nós é necessária para recebermos as bênçãos de Deus. Porque se nós não estivermos preparados para receber, Deus pode nos dar uma imensidão de bênçãos. Mas se eu não estou pronto, eu não vou receber nada. A mesma coisa se eu pedir uma água. Mas se eu não tenho um copo, se eu não tenho um recipiente, como é que eu vou ter a água? Então, quando eu estou na oração, né, fazendo aqui uma comparação, né? Então, se eu estou com sede, eu peço água a Deus, eu estou com o copo preparado. Então, Deus coloca água e eu tomo. Entendeu? Então, aqui eu preciso ter os meios de receber a graça. Senão, não adianta. Né? Deus pode derramar à vontade, mas se o meu coração não está aberto para recebê-la, não vai ter jeito. Né? Então, nós precisamos estar prontos e preparados para receber aquilo que nós precisamos de Deus. Tá bom, gente? Então, com isso nós concluímos aqui aquilo que nós tínhamos preparado para esta noite de